Olá, seja muito bem-vindo ao curso de atualização da legislação de trânsito. Importante destacar que vamos tratar especificamente da Lei 14.071 de 2020 e que terá seu início da sua vigência ou dos seus efeitos a partir do dia 12 de abril. Esta lei é a 39ª alteração ao Código de Trânsito Brasileiro. Vem sofrendo significativas interferências. Não está sendo diferente agora com a Lei 14.071. Ela trouxe 57 modificações. É a lei que mais trouxe alteração ao Código de Trânsito Brasileiro. Então, o que nós precisamos saber diante deste curso? Primeiro, quais artigos foram efetivamente modificados, alterados ou até revogados? Quais os efeitos práticos, e como o agente da autoridade de trânsito, o gestor de trânsito e os gestores, seja também os relatores das juntas administrativas de recurso de infração, devem se comportar a partir do dia 12 de abril. O artigo 10, que trata da composição do Conselho Nacional de Trânsito. Vocês podem observar, e aqui nós vamos compartilhar, o texto original com a nova redação. Então, observamos aqui, em primeiro plano, que sai a representação dos ministérios, sendo agora composto o Conselho Nacional de Trânsito pelos seus respectivos ministros de cada ministério. Isso não é nenhuma novidade no Código de Trânsito Brasileiro, tendo em vista que no início da sua vigência, em 98, 99, já trazia essa composição, sendo alterada com o passar do tempo. O que nós destacamos, a inclusão dos parágrafos, nós temos aqui o parágrafo 4º, os ministros de Estado deverão indicar suplente que será servidor de nível hierárquico igual ou superior ao nível 6, dá uma conotação extremamente aqui política, não tão técnica. Parágrafo 5º, compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União atuar como secretário executivo do CONTRAN, ou seja, sai o presidente do DENATRAN, perde a cadeira na composição do conselho, assumindo então o secretariado. O presidente do DENATRAN passa a ser secretário executivo do CONTRAN. Parágrafo 6º, o quórum de votação e de aprovação do CONTRAN é o de maioria absoluta. Ministro de Estado da Infraestrutura que vai presidir o Conselho. Houve a inclusão do artigo 10A, que também é uma novidade, e aqui só o tempo que vai nos dizer se isso vai ser benéfico ou não, tendo em vista o seu texto, E aqui eu destaco que poderão ser convidados a partir da reunião, poderão ser convidados a participar da reunião do CONTRAN sem direito a voto, representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias em exame. Aqui eu faço uma observação. Tive o privilégio de participar da Câmara Temática de Esforço Legal por alguns anos, e penso, pela experiência lá vivenciada, de que o local, talvez para receber essas visitas, mesmo sem direito a voto, seria lá na Câmara Temática, não aqui no Conselho Nacional de Trânsito. E aí, enfim, vamos ver como que isso vai se comportar após a sua vigência, sua entrada em vigor, e vamos ver como que vai se comportar. Nós temos também o artigo 12º, das competências do CONTRAN, onde o texto original foi alterado. Nós temos aqui o inciso 8º, estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações e arrecadação e o repasse dos valores arrecadados. Passa então a ter a seguinte redação: estabelecer e normatizar os procedimentos para o enquadramento das condutas expressamente referidas neste Código, para a fiscalização e aplicação das medidas administrativas e das penalidades por infrações e para a arrecadação das multas aplicadas e o repasse dos valores arrecadados. Aqui cabe também um destaque
nada mais é do que se adequando à recente decisão do STF no que diz respeito à competência do CONTRAN em estabelecer, em criar infrações de trânsito, né? Como é o parágrafo único, que mais à frente nós vamos destacar também, onde ele foi revogado. Né? O inciso 12º, apreciar os recursos interpostos contra as decisões das instâncias inferiores na forma deste código, ele foi revogado. Em segunda instância era analisado pelo Conselho Nacional de Trânsito e agora passa a ser analisado por uma composição onde houver mais do que uma jari, serão os seus respectivos presidentes, né, que vão compor um colegiado, e no local, né, que não houver mais do que uma junta, será a própria jari que vai analisar os recursos em segunda instância. Ainda no artigo 12º nós temos aqui a inclusão dos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. Esses parágrafos não haviam anteriormente, né? Então foram acrescidos. Tratam parágrafo 1º, as propostas de normas regulamentares de que trata o inciso 1º do caput deste artigo serão submetidas à prévia consulta pública por meio de rede municipal mundial de computadores pelo período mínimo de 30 dias antes do exame da matéria pelo CONTRAN. Mandando fazer, né, aqui regulamentando, né, as audiências, dar publicidade, né, antes da tomada de decisão, para verificar aí as manifestações a nível de país, né, de todos os nossos rincões aí. Parágrafo 2º, as contribuições recebidas na consulta pública, de que trata o parágrafo 1º, né, deste artigo, ficarão à disposição do público no prazo de 2 anos, contado da data de encerramento da consulta pública. Parágrafo 3º, em caso de urgência de relevância e interesse público, o presidente do CONTRAN poderá editar deliberação a ser referendada pelo Conselho, né, e com prazo de validade máximo de 90 dias, para estabelecer norma regulamentar prevista no inciso 1º do caput, dispensado o cumprimento do disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, vedada a reedição. Nós tivemos recentemente, né, em função da pandemia, né, esse instituto sendo colocado em prática, né, que é a deliberação, que teve, por força de um ato normativo federal, teve que se adequar ao termo, né, e não mais à deliberação, e sim à portaria, e agora nós voltamos então ao termo técnico, né, de deliberação. Isso nada mais é do que um ato né, do presidente aqui do Conselho, do DENATRAN, né, do órgão executivo de trânsito, diante da necessidade, da urgência de editar algum procedimento, alguma norma, ele usa então desse instrumento, né, dessa ferramenta que é a deliberação, porém aqui ele estabelece prazo, né, um prazo máximo de 90 dias. E há que ser levado ainda para que seja referendada pelo Conselho. Se isto não ocorrer, né, perde a sua vigência. Então, e é o que fala aqui o parágrafo 4º, né, que encerrado o prazo previsto no parágrafo 3º deste artigo, sem o referendo do CONTRAN, a deliberação perderá sua eficácia e permanecerão válidos os efeitos dela decorrentes. Então, só voltando aqui ao caso da deliberação 185, né, que interrompeu ou suspendeu os prazos relacionados à Carteira Nacional de Habilitação ou dos recursos, suspensão do direito de dirigir, houve a suspensão em função da deliberação, depois ela foi referendada pela própria resolução, porém existe hoje ainda deliberações que estão em vigor aí ad eterno, né? Situação essa que está sendo corrigida agora pelo artigo 12º do Conselho Nacional de Trânsito, que é o que compete, né? Então acaba de regulamentar. É um ponto positivo na alteração da legislação. No artigo 3º, trata das câmaras temáticas, né, onde o caput do artigo trata especificamente, né, de que as câmaras temáticas, que são os órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas
e tem como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para a decisão daquele colegiado. A nova redação está no parágrafo 3º. O texto original diz que os coordenadores das câmaras temáticas serão eleitos pelos respectivos membros. E a nova redação trata que a coordenação das câmaras temáticas será exercida por representantes do órgão máximo executivo de trânsito da União ou dos ministérios representados no CONTRAN, conforme definido no ato da criação de cada câmara temática. Uma mudança até significativa, porque antes nós fazíamos a eleição daquele que nós achávamos que era mais técnico, né? Que tinha uma experiência, uma vivência, né? Um conhecimento mais amplo do tema, da área, né? Que a Câmara Temática de Esforço, e aqui eu falo do esforço legal, que era da legislação de trânsito, e que agora passa, então, a ser exercida por um representante do órgão máximo executivo do trânsito da União, ou dos ministérios, né? No qual são representados no CONTRAN. Temos ainda o artigo 19, que compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União, DENATRAN. O texto original é o inciso 31, que foi acrescido, né, que não havia anteriormente, que trata do Registro Nacional Positivo de Condutores. E aí nós vamos falar um pouco mais à frente das regras, né, dessa nova ferramenta aí. O artigo 20 trata das competências da Polícia Rodoviária Federal. Foi dada uma nova redação ao inciso 3º, onde o texto original tratava da aplicação e arrecadação às multas impostas por infrações de trânsito, as medidas administrativas decorrentes e os valores provenientes de estada e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. O que trata a nova redação? Executar a fiscalização de trânsito, aplicar a penalidade de advertência por escrito e multa e as medidas administrativas cabíveis, com notificação dos infratores e arrecadação das multas aplicadas e dos valores provenientes de estadia e remoção de veículos, objetos e animais e de escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. O que traz aqui de novidade? Na verdade, só trouxe, na prática, a Polícia Rodoviária Federal já executava a fiscalização de trânsito, já aplicava as multas, apenas não aplicava as penalidades de advertência por escrito, né? E aqui interessante que executava a fiscalização e aplicava as penalidades, né? Porém, só não aplicava a penalidade de advertência por escrito. Inclusive, era um dos motivos de justificativa toda vez que alguém, né, entrava com pedido lá de defesa prévia ou recurso a jari de conversão da pena de multa em advertência por escrito, a resposta normalmente era de que não era competente, não estava no rol das competências da Polícia Rodoviária Federal, conforme artigo 20, de aplicar a pena de advertência. Então, por isso eles deixavam de aplicar, entendendo que não estava previsto em lei, logo eles não poderiam aplicar. Enfim, corrigido pela Lei 14.071, né? 1471/2020. Ainda no artigo 20 foi acrescentado o inciso 12º, o terceiro, né? Ele tem uma nova redação e aqui o 12º foi acrescido, né? Que trata da aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir quando prevista de forma específica para a infração cometida e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Nova redação. Aqui cabe também um comentário, tendo em vista que a partir do dia 12 de abril, não só a Polícia Rodoviária Federal, mas nós vamos ver que todos os órgãos, né, de trânsito do Sistema Nacional de Trânsito que exercem a fiscalização de trânsito. Então nós temos aí o órgão rodoviário, nós temos o DENIT, nós temos o Estado, nós temos os municípios, os órgãos rodoviários. Todos eles, a partir do momento que, durante a fiscalização, aplicaram um auto de infração, que naquela conduta esteja prevista, além da pena de multa, também a pena de suspensão do direito de dirigir, ao aplicar o auto de infração e a autoridade de trânsito aplicar a pena de multa, deve instaurar também, concomitante, a abertura do processo, instaurar o processo de suspensão do direito de dirigir.
Então isso é uma novidade, isso vai mexer de forma significativa com os órgãos de trânsito de todo o país, que devem, né, pelo período e pelo prazo, né, que foi dado, já devem estar adequados para atender essa nova demanda, sob o risco, né, de estar aí deixando de abrir o processo, ou prescrevendo ou precluindo o direito, né, de punir, ou o próprio infrator, né, sair impune por não adotar essas novas medidas. Então, essa observação ela vale também para o artigo 21, né, que compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios no âmbito de sua circunscrição. Também foi incluído o inciso, né, o 15º, que é aplicar a pena de suspensão do direito de dirigir quando prevista de forma específica para a infração cometida e comunicar. Observem que é a mesma redação do artigo 20 da competência da Polícia Rodoviária Federal. No artigo 22, que é os órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados e do Distrito Federal, e aqui entenda-se o DETRAN, nós temos aqui como texto uma alteração do inciso 2º. O texto original trata do seguinte: compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar a licença de aprendizagem, permissão para dirigir e carteira nacional de habilitação, mediante delegação do órgão federal competente. Ela é sutil, mas apenas faz ali uma correção a respeito do órgão competente, né? Vamos observar aqui o texto trata lá na última frase, né? Mediante delegação do órgão federal competente. E aqui a correção está, só o ajuste, né, de nomenclatura, né, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União, ou seja, DENATRAN. Assim também o inciso 3º, com nova redação, né, apenas corrigindo aqui uma escrita técnica, né. Porém, ainda no artigo 22, nós tivemos o acréscimo do inciso 17, que fala sobre as escolas públicas, né? Criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito destinadas à educação de crianças e adolescentes por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento de trânsito. Isso é um avanço, né? Na verdade está trazendo, né, o capítulo da educação lá no artigo 74, 75, 76, né? Está dando a obrigatoriedade, né? Já estava de forma clara, né? Mas aqui está determinando que o órgão de trânsito estadual crie então a escola pública, né? Então, um avanço também, aqui um ponto positivo, né, para essa alteração da legislação. Tivemos então a inclusão do inciso 17, do parágrafo único, né? As competências descritas no inciso 2º do caput deste artigo relativas ao processo de suspensão de controle são exercidas quando o condutor atingir o limite de pontos estabelecidos no inciso 1º do artigo 261 deste Código, a infração previr a penalidade de suspensão do direito de dirigir de forma específica e a autuação tiver sido feita pelo próprio órgão executivo estadual de trânsito. Ou seja, o que era então mudança significativa, né? O órgão de trânsito estadual ele continua sendo o órgão competente para instaurar o processo pelo limite de pontos, e no inciso 2º, né, do parágrafo único, traz então a limitação, né? Ele só poderá abrir o processo de suspensão do direito de dirigir pelas autuações aplicadas por ele, onde já prevê a suspensão do direito de dirigir, porque aqueles demais órgãos, né, que aplicarem a fiscalização de trânsito, né, que aplicar o auto-infração, aplicar a autoridade de trânsito, que aplicar a pena, que dela, né, tenha como pena também a suspensão do direito de dirigir, deve então ser instaurado o processo por ela. Artigo 24 trata da competência dos órgãos de trânsito dos municípios no âmbito das suas circunscrições. O inciso 2º foi alterado. Nós temos aqui o texto original que tratava do planejamento, né? Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículo, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas. Nova redação: planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres, de animais e promover o desenvolvimento temporário ou definitivo da circulação, da segurança e das áreas de proteção de ciclistas. Ou seja, está dando uma ênfase, né, para a criação, para a importância para esse tipo de veículo, né, de propulsão humana,
e fazendo uma integração e fazendo com que cada vez mais se utilize e propicie, né, dê oportunidade de se usar esse meio de transporte, promovendo uma maior segurança, né, e um incentivo no uso também. Ainda no artigo 24, nós temos um inciso acrescido, que é o de número 22, que é justamente aquilo que já fiz o comentário, né, tanto no 21 quanto no 20. A partir do dia 12, aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir quando prevista de forma específica para a infração cometida e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Também nós tivemos aqui a inclusão do 23, também não havia, né, como o do 22. Criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito destinadas à educação educação de crianças e adolescentes, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito. A exemplo do artigo 22 do órgão estadual, os municípios também deverão criar, implantar e manter as escolas públicas de trânsito. Aqui só um comentário, né? Durante o texto original falava em escolinhas públicas de trânsito, houve só esses ajustes, né, para dar a devida importância ao tema escola pública, né, EPT. Algumas cidades já possuem, funcionam muito bem, mas não é uma regra, né, e não são todas as cidades todos os municípios, né, que possuem. Nós temos então o parágrafo 2º do artigo 24, que trata das competências ainda, né? O parágrafo 2º, o texto original diz que para exercer as competências estabelecidas neste artigo, os municípios deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito, conforme previsto no artigo 333 deste Código. O que trata a nova redação? Para exercer as competências estabelecidas neste código, os municípios deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito, por meio de órgão ou entidade executiva de trânsito ou diretamente por meio da Prefeitura Municipal, conforme artigo 333. Aqui vai uma observação que se corrigiu aqui em Santa Catarina. No estado de Santa Catarina isso já vinha ocorrendo, né? Praticamente nós temos aí quase que 100% dos órgãos de trânsito integrados ao Sistema Nacional, seja ele por meio de convênio, né? Seja ele por meio, através da municipalização e, consequentemente, o convênio, ou seja, só através de convênio. O que a nova redação traz de novidade, e eu acho que vai facilitar muitos órgãos de trânsito a se integrarem ao Sistema Nacional. É que não precisa mais municipalizar, né? Criar o seu órgão, criar a sua estrutura. A prefeitura ela pode criar o convênio, se conveniar diretamente com entidades, com outros municípios ou com o Estado, sem precisar criar a sua estrutura. Então aqui um avanço também da legislação de trânsito. E nessa primeira parte, né, o artigo 25, que trata dos órgãos e entidades executivas do Sistema Nacional de Trânsito, poderão celebrar convênio, delegando as atividades previstas neste Código, com vista a maior eficiência e segurança para os usuários da via. Então, o texto original, ele passa, então, ele cria os parágrafos, né? Parágrafo acrescido e o parágrafo único renumerado para o parágrafo 1º. Então, nós temos o parágrafo 2º, que quando não houver órgão, aquilo que eu acabei de falar em relação ao artigo 24 ainda, né? Quando não houver órgão ou entidade executiva de trânsito no respectivo município, o convênio que trata o caput deste artigo poderá ser celebrado diretamente pela Prefeitura Municipal com órgão ou entidade que integre o Sistema Nacional de Trânsito, permitindo inclusive o consórcio com outro ente federativo. É um avanço e agora legal. Foi acrescido aqui, então, o artigo 25A, né? Não havia no texto anterior, né? Na Lei 9.503, que é uma novidade, e vamos ver na prática como que isso vai se comportar. Trata dos agentes e dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, mediante convênio com o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Aqui trata de que aqueles policiais, né, tanto do Congresso, né, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, eles poderão, através de convênio com o Distrito Federal, poder lavrar o auto de infração nos veículos que estiverem ali nos arredores, né, do Congresso.
Então, para atuarem na fiscalização de trânsito, os agentes mencionados no caput deste artigo deverão receber treinamento específico para o exercício das atividades conforme a regulamentação do CONTRAN. Então, aqui o CONTRAN vai ter que esquentar a cabeça, né? O Conselho Nacional de Trânsito ou a Câmara Temática de Esforço Legal, tendo em vista que o artigo 25A ele conflita com o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Né? Se para exercer a fiscalização o agente da autoridade de trânsito deve estar devidamente uniformizado, né? E a viatura devidamente caracterizada, logo aqueles policiais, né, que não estão fardados, né? Penso que eles não preenchem ali os requisitos mínimos, né, de validade ali, né? Não preenchem aqueles requisitos do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Então vamos ver aí como vai ficar as cenas dos próximos capítulos com resolução aí, com a resolução deste problema através do Conselho Nacional de Trânsito. Bom, até o momento discutimos o capítulo 2, que foi alterado pelo Código de Trânsito Brasileiro, né? Nós tivemos ali o artigo 10, que foi alterado, o artigo 10A, que foi incluído, o artigo 13, nós tivemos ali o artigo 19, 20, 21, 22, 24, o 25 e a inclusão do 25A. Okay? A partir de agora, nós vamos dar continuidade e entramos, então, no capítulo das normas gerais de circulação e conduta, capítulo 3. Vamos direto ao artigo 29, texto original. O capítulo do artigo trata, né, o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Texto original, inciso 7. Esse aqui corrige, né, uma situação que todos os agentes de trânsito, policiais militares, sofriam, né? Às vezes até com questionamentos da própria população por estar estacionado em locais muitas vezes não permitidos, às vezes em cima de praça pública, né? De acordo com o texto original, né, eles deveriam, né, o estacionamento desses veículos, mesmo que para garantir a segurança pública, né, a fiscalização do trânsito, tinham que estar fazendo uso, né, dos dispositivos tanto sonoro como de iluminação intermitente. Então, como é que ficou agora a redação, né? Ela foi suprimida a questão do alarme e do giroflex. Como que tratava o artigo? Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade do trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições. Então, observe, né, que gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e o giroflex, né, a iluminação vermelha intermitente. Como que ficou a nova redação? Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições. Então, houve aqui uma correção, né? Incluiu, inclusive, a possibilidade de realizar o policiamento ostensivo. E o que nos chama a atenção é que os veículos difusos, né, a Defesa Civil e os veículos lá de condução de detentos, né, de presos, não foram incluídos nessa nova redação. Poderia ter aproveitado, né? Eles estão regulamentados através da Resolução 268. Então, poderiam ter aproveitado essa oportunidade para incluí-los, né, como veículos de emergência, né? Enfim, então as alíneas trouxeram aqui também alguns ajustes, né? A linha A, B, e aí foi incluída a linha E e F. Então, o que trata aquela observação, né? Observadas as seguintes disposições. Então, a linha A, quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. Como que ficou a linha A?
Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. Quanto aos pedestres, que tratava aqui, né, dos pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio, só atravessando a via, quando o veículo já tiver passado pelo local. Aqui incluíram a situação da luz intermitente, né? Então, os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, deverão guardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já tiver passado pelo local. Quanto à linha A, aqui só uma observação, né, de que no texto original trata de que quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade de veículos, na nova redação diz quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados. Isso aqui também corrige aquela situação, aquela dúvida que as pessoas tinham, né? Às vezes só via a viatura com o giroflex ligado, sem a sirene, e aí dava aquela confusão se está em emergência, não está em emergência, onde a polícia militar principalmente utiliza, né, diuturnamente como forma de policiamento ostensivo, né, repreensivo também, e acabava gerando essa confusão. Então, corrigidas essas situações, a linha E trouxe, então, um texto novo, né? Então, foi incluído: as prerrogativas de livre circulação e de parada serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente. Quanto à linha F, a prerrogativa de livre estacionamento será aplicada somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente. Então, né, corrige aqui uma situação que já na prática já se utilizava, né, mas era comum, às vezes, os questionamentos, imprensa, população, enfim. Bom, agora devidamente amparado no texto da lei. Ainda foram acrescidos parágrafos 3º e 4º, que compete ao CONTRAN regulamentar os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente, previsto no inciso 7 do caput do artigo. E também parágrafo 4º trata em situações especiais, por ato da Autoridade Máxima Federal de Segurança Pública, poderá dispor sobre a aplicação das exceções tratadas no inciso 7 do caput deste artigo aos veículos oficiais descaracterizados. Bom, aqui deram uma emenda aí para poder, em situações excepcionais, né, poderá tratar de forma excepcional os veículos oficiais descaracterizados. E ainda em relação ao parágrafo 3º, ele trata lá da resolução 667, né, de 2017, que fala sobre a iluminação, né, que poderá, os sinais intermitentes poderão ser da cor azul e vermelha, a ser regulamentado, né? Então é um artigo que efetivamente traz significativa mudança na vida prática, né, do agente da autoridade de trânsito e da própria população. Apesar de que a população já tinha essa, ao avistar, né, a viatura, já tinha uma postura diferenciada, mas agora pelo menos se regulamentou através, né, do uso concomitante, né, sirene e giroflex, ou só o giroflex, né, só a sinalização intermitente hoje ainda vermelha. Passando adiante, vamos ao artigo 40, e desde a alteração do CTB pela Lei 13.290 de 2016, né, que obrigou os veículos a fazer o uso do farol, da luz baixa nas rodovias, mesmo durante o dia, essa nova redação vem a adequar a questão legal, né? O uso de luzes de veículo obedecerá às seguintes determinações. Texto original: os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circularem em faixas próprias a eles destinadas, e os ciclos motorizados deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. Na verdade, houve só uma remuneração aqui do parágrafo, né? Parágrafo único, então criou-se o parágrafo 1º, trazendo que os veículos de transporte coletivo de passageiro, quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores, deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. Então, observem aqui
que aqui tratava de transporte coletivo e depois os ciclos motorizados, né? E aqui houve essa correção, né? Esse ajuste, e as motocicletas, motonetas e ciclos motores deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. Aí foi acrescido o parágrafo 2º: os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pista simples situado fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Uma nova redação, né? E então, só corrigindo ali a questão da Lei 13.290. Depois nós vamos ver, inclusive, nas questões de infrações e também como que fica as regras, né? Do uso do farol baixo no que diz respeito ao tipo de via, né? Então, nas rodovias de pistas simples, né, a obrigatoriedade, e rodovias duplicadas, por exemplo, não há mais a obrigatoriedade do uso do farol, da luz baixa, né? Então, vamos ver mais adiante como que ficou isso no que diz respeito aí às regras e às próprias infrações. Bom, quanto ao artigo 44, nós tivemos a inclusão do 44A. Né? Ele foi acrescido, né? Não constava anteriormente. Então, como é que ficou o texto novo, né? É livre o movimento de conversão à direita diante de sinal vermelho do semáforo, onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão, observados os artigos 44, 45 e 70 deste Código. Então, ele só veio ajustar essa novidade que já acontece em muitos países, mas aqui nós vamos ter que ter uma atenção especial, né? Os gestores de trânsito aí vão ter que ter uma atenção especial num processo de educação, né? De informação aos usuários, tanto por parte do pedestre quanto por parte principalmente por parte do condutor, né? Os pedestres já estão acostumados que quando está vermelho para o veículo vão atravessar. Agora os condutores fazendo, né, tendo essa permissão, vamos ter aí algum período aí de ajuste. E eu temo pela questão cultural do nosso país, né? Mas enfim, cabe aí aos gestores dentro de cada cidade, né, trabalhar esse tema, que é um avanço também, por que não dizer assim, né? Vamos ao artigo 64, né? Artigo 64, aquele que foi motivo, inclusive, de bastante polêmica, né? Devido à ideia original de que deveriam desagravar essa infração, né? Tirar de gravíssima e permitindo que fosse apenas advertido, né? Uma advertência por escrito. E então, e pelo contrário, né? Ela restringiu mais ainda o transporte de crianças, né, com idade inferior a 10 anos nos veículos. Então vamos lá, o texto original: as crianças com idade inferior a 10 anos devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções regulamentadas pelo contrário. Ok, aqui na prática a gente já não há dúvida quanto a isso. Agora a nova redação, artigo 64. As crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 m, né, de altura, devem ser transportadas nos bancos traseiros em dispositivos de retenção adequado para cada idade, peso e altura, salvo exceções relacionadas aos tipos de veículos específicos de veículos regulamentados pelo CONTRAN. Parágrafo único, incluído também, o CONTRAN disciplinará o uso excepcional de dispositivos de retenção no banco dianteiro do veículo e as especificações técnicas dos dispositivos de retenção a que se refere o caput deste artigo. Então nós teremos aí um artigo a ser ainda disciplinado, regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito, porque ele traz regras aqui diferentes daquela que nós estávamos acostumados, né? Então, a partir do dia 12, toda criança com idade inferior a 10 anos, o que nós estávamos acostumados através da Resolução 277, era de que nós tínhamos ali escalonado, né? De 0 a 1, né? De 1 a 4, de 4 a 7 anos e meio, então era bebê conforto, a cadeirinha, o assento elevação, e agora passa então a ter esses critérios objetivos: 10 anos e 1,45 m de altura. O Conselho Nacional de Trânsito deve disciplinar como que devem ser esses equipamentos. Fez a previsão novamente, né, das questões das exceções, né, dos veículos que não dispõem de banco traseiro.
e, e vai regulamentar. Então, aguardamos aqui cenas dos próximos capítulos, né? Bom, com o artigo 64, nós encerramos a parte das normas gerais de circulação e conduta, né, que é o capítulo 3, e vamos entrar agora no capítulo dos veículos, capítulo 9, a começar pelo artigo 98. Então, artigo 98. Parágrafo foi acrescido, pois não constava no texto anterior, parágrafo 2º. O artigo 98 diz que nenhum proprietário responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica. Foi incluído o parágrafo 2º. Veículos classificados na espécie misto, tipo utilitário, carroçaria Jeep, poderão ter alterado o diâmetro externo do conjunto formado por roda e pneu, observadas as restrições impostas pelo fabricante e exigências fixadas pelo CONTRAN. Ok, isso aqui é uma reivindicação antiga aí principalmente dos jipeiros, né? Para poder fazer ali as suas alterações, melhorar aí a questão, às vezes até só estética, né? Mas, enfim, sob o argumento de melhorar o desempenho do veículo, todas as modificações devem ser seguidas, né, do certificado de segurança veicular. Assim nós esperamos. Artigo 101, temos então o texto original, né, ao veículo ou combinação de veículo utilizado no transporte de carga indivisível, que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CONTRAN, poderá ser concedida pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito com prazo certo, válida para cada viagem, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias. Parágrafo 1º. A autorização será concedida mediante requerimento que especificará as características do veículo, combinação de veículos e de carga, o percurso, a data e o horário do deslocamento inicial. Bom, nova redação. Vetado o parágrafo 1º e já disciplinado essas regras no próprio caput do artigo. Vejamos como ficou. O veículo ou a combinação de veículos utilizado no transporte de carga que não se enquadra nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CONTRAN poderá ser concedida pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial com prazo certo. Observem que aqui o texto continua, né, praticamente o mesmo, válida para cada viagem, incluído então aqui o período, válido para cada viagem ou período, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias conforme a regulamentação do CONTRAN. Então, observem que a inclusão né, da possibilidade do período, né? Então, não trata-se mais de viagem, né, única para o transporte de cargas especiais, né? Isso, na prática, já vinha ocorrendo, né, por força lá da Resolução 210, 211, já vinha ocorrendo na prática autorizações por período, né? Mas agora passa a ser legal. Artigo 105, trata-se são equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros, a serem estabelecidos pelo CONTRAN. Texto original, inciso, foi acrescido, pois não constava na redação anterior, que é a luz de rodagem diurna, né? O DRL, né? Então, os veículos, a partir de agora, sairão de fábrica, né, com esse sistema, com esse equipamento, e só vem adequar a legislação à realidade que nós já encontramos no trânsito, né? Isso aí é só um ajuste da legislação. O artigo 106 foi acrescido o parágrafo único, que trata, né, no caso de fabricação artesanal ou de modificação de veículo, ou ainda quando ocorrer substituição de equipamento de segurança especificado pelo fabricante, será exigido para licenciamento e registro certificado de segurança expedido por instituição técnica credenciada, por órgão ou entidade de metrologia legal, conforme norma elaborada pelo CONTRAN. Parágrafo único. Quando se tratar de blindagem de veículo, não será exigido qualquer outro documento ou autorização para o registro ou licenciamento. Aqui penso que havia uma certa garantia, né? Quando nós tínhamos o certificado de segurança veicular, atestado, obviamente, por empresas devidamente credenciadas, né? Para analisar as questões de segurança do veículo, até porque ele acaba
modificado, principalmente no que diz respeito a peso, né? Então, aqui eu acho que é um desserviço para a segurança viária, porém, né, a partir de 12 de abril, então, os veículos que passarem por essas modificações não precisam mais passar pelo órgão de inspeção veicular. No artigo 121, nós temos o seguinte, artigo 121, registrado o veículo, expediciar o certificado de registro de veículo, CRV, de acordo com os modelos e especificações estabelecidas pelo CONTRAN, contendo as características e condições de invulnerabilidade à falsificação e adulteração. Texto original. Então, o texto teve uma nova redação, trazendo que registrado o veículo, expediciar o certificado de registro CRV, aqui uma adequação, né, em meio físico ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com os modelos, com as especificações estabelecidas pelo CONTRAN, com as características e as condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração. Então não há aqui é só uma adequação mesmo da legislação. O mesmo ocorre com o artigo 131, que trata do certificado de licenciamento anual, será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao certificado de registro, no modelo e especificações estabelecidas pelo CONTRAN. O que traz a nova redação? É que o certificado de licenciamento anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao certificado de registro de veículo, em meio físico ou digital. Então, sem grande novidade, só a adequação da legislação. O parágrafo 4º, que não constava no artigo, e foi incluído que as informações referentes às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos não atendidos no prazo de 1 ano, contado da data da sua comunicação, deverão constar no certificado de licenciamento anual. Parágrafo 5º também incluído, né, após a inclusão das informações de que trata o parágrafo 4º deste artigo no certificado de licenciamento anual, o veículo somente será licenciado mediante comprovação do atendimento às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos. Isso é um avanço também, né, tendo em vista a importância desses chamamentos, né, e contribui aí com a segurança viária. Encerramos então o capítulo 9, 11 e 12. Passaremos agora às alterações do capítulo 13 em diante. Artigo 138 trata do condutor de veículo destinado à condução de escolares, que deve satisfazer os seguintes requisitos. Inciso 4º, não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os 12 últimos meses. Nova redação do artigo 138 do inciso 4º, não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Ou seja, deu uma relaxada, né, deu uma facilitada para esses profissionais que atuam nessa profissão. Artigo 145, nós temos uma nova redação do inciso 3º. Para habilitar-se, segue a mesma linha de raciocínio do 138, ou seja, para habilitar-se nas categorias D, E e E, ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, escolares, de emergência ou de produtos perigosos, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos: não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infração de infrações médias durante os últimos 12 meses. Mesma redação do 138, né? Nova redação. O 147, por sua vez, o candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito na seguinte ordem. Texto original. O exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a cada 5 anos, ou a cada 3 anos, para condutores com mais de 65 anos de idade, no local de residência ou domicílio do examinado. Então, a nova redação é: parágrafo 2º. O exame de aptidão física e mental, a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado, será preliminar e renovável com a seguinte periodicidade. Inciso 1. A cada 10 anos, para condutores com idade inferior a 50 anos. Inciso 2. A cada 5 anos, para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos. E 3. A cada 3 anos, para condutores com idade igual ou superior a 70 anos.
O parágrafo 4º também teve a sua alteração, que trata quando houver indícios de deficiência física ou mental ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, os prazos previstos nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 2º deste artigo poderão ser diminuídos por proposta do perito examinador. Ou seja, só trouxe aqui a inclusão, né, dos incisos devido à sua peculiaridade, né, a sua classificação e a divisão ali de faixa etária. O parágrafo 6º e 7º foram acrescidos, tendo o 6º que os exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica deverão ser analisados objetivamente pelos examinados, limitados aos aspectos técnicos dos procedimentos realizados conforme a regulamentação do CONTRAN, e subsidiarão a fiscalização prevista no parágrafo 7º deste artigo. Parágrafo 7º, os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, com a colaboração dos conselhos profissionais de medicina e psicologia, deverão fiscalizar as entidades e os profissionais responsáveis pelos exames de aptidão física e mental e pela avaliação psicológica, no mínimo uma vez. Nenhuma novidade, né? Apenas uma adequação. Então, os novos parágrafos, né, acrescidos no artigo 147, estabelece critérios técnicos, né, para análise dos exames físicos, mentais, né, e para a avaliação psicológica, facultando a análise objetiva por parte do examinado, conforme os aspectos técnicos, né, previstos aqui para cada procedimento realizado no exame. Essa análise também será realizada pelo DETRAN, com a colaboração, né, dos conselhos de profissionais de classe para a fiscalização das atividades de realização dos exames, pelo menos uma vez por ano. Artigo 148A, que trata, né, texto original, os condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se a exames toxicológicos para habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Nova redação. Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Aqui é apenas uma inversão aqui do ônus da prova, né? Enquanto aqui no texto original ele deve submeter-se a exames toxicológicos, neste, por sua vez, né, no alterado, ele deve comprovar resultado negativo. Artigo 148A, parágrafo 2º. Texto original, os condutores das categorias C, D e E, com Carteira Nacional de Habilitação com validade de 5 anos, deverão fazer exame previsto no parágrafo 1º, no prazo de 2 anos e 6 meses, a contar da realização do disposto no caput. Nova redação. Além da realização do exame previsto no caput deste artigo, os condutores das categorias C, D e E, com idade inferior a 70 anos, serão submetidos a novo exame a cada período de 2 anos e 6 meses, a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, independente da validade dos demais exames do que trata o inciso 1º do caput do artigo 147 deste Código. O parágrafo 3º revogado. E, na verdade, a nova redação, deixa eu abrir aqui, a nova redação dos parágrafos altera a validade do exame toxicológico, né, como deu para perceber, para um prazo igual a todos os condutores com idade inferior a 70 anos e que tenham prazos de validade da CNH de 10 ou 5 anos. O exame deverá ser realizado a cada 2 anos e meio. Parágrafo 4º do 148. Ainda do artigo 148A, texto original, é garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo no caso do resultado positivo para o exame de que trata o caput, nos termos das normas do CONTRAN. Nova redação, é garantido o direito da contraprova e de recurso administrativo sem efeito suspensivo, no caso do recurso positivo, no caso do resultado positivo para os exames de que trata este artigo nos termos das normas do CONTRAN. Neste caso, a alteração apenas retira, né, a possibilidade ali do efeito suspensivo do recurso e do direito à contraprova, né, pois caso se mantivesse aqui o
o efeito suspensivo, a CNH poderia ser expedida em caso de renovação, né? E aí teria um problema já recorrente, em especial aqui em Santa Catarina, quando é expedida nova CNH com novo prazo, pendente ainda de recursos. Então, neste caso específico, né, é garantido o direito à contraprova de recurso administrativo sem efeito suspensivo. Ou seja, vai voltar a ter o direito de dirigir a partir do momento que trouxer a contraprova com resultado negativo. Em contrapartida, o parágrafo 5º, ainda do 148A, que no texto original trata de que a reprovação no exame previsto neste artigo terá como consequência a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão ao resultado negativo em novo exame, e vedada a aplicação de outras penalidades ainda que acessórias. Nova redação: o resultado positivo no exame previsto no parágrafo 2º deste artigo acarretará a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no RENASH de resultado negativo em novo exame, e vedada a aplicação de outras penalidades ainda que acessórias. Então, nesse caso, né, fica condicionado o levantamento da suspensão do direito de dirigir com a inclusão no RENASH do resultado negativo do exame, né? Então, só voltará a ter o direito de dirigir a partir do momento que for inserida a informação no prontuário. Artigo 159, temos apenas a adequação da legislação, né? Os documentos no formato digital. Enquanto o texto original trata da Carteira Nacional de Habilitação, expedida em modelo único, de acordo com as especificações do CONTRAN, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste código, conterá fotografia, identificação e CPF do condutor, terá fé pública, equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional. Aqui foi incluído, então, né, a expressão e o modelo, né, expedida em meio físico e ou digital, à escolha do condutor. Então, aqui só uma adequação. Ainda no 159, nós temos o parágrafo 1º se adequando também, né? O porte do documento de habilitação será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor está habilitado. Isso nos remete ao parágrafo único do artigo 133, também do Código de Trânsito Brasileiro. Ainda no 159, nós temos o parágrafo 11, que foi revogado, e o 12 foi acrescido, né? Não constava no texto original. Observamos aqui, né? Aqui o texto original. E aqui, então, os órgãos ou entidades executivas de trânsito dos estados do Distrito Federal enviarão por meio eletrônico, com 30 dias de antecedência, aviso de vencimento da validade da Carteira Nacional de Habilitação a todos os condutores cadastrados no RENASH, com endereço na respectiva unidade da federação. Então, com isto nós encerramos, né, mais um capítulo e vamos ao capítulo 15 das infrações de trânsito, já com seu primeiro artigo 161. Bom, artigo 161, texto original: constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das resoluções, né, do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previstas no capítulo 19. Parágrafo único do capítulo 61 trata as infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções. Como que ficou? Revogado o parágrafo único e constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código ou da legislação complementar. Foi suprimida aqui a questão das resoluções de CONTRAN, atendendo aqui, né, o recente julgamento do STF, referente à DIN 2898, que entendeu
constitucional o artigo 161, porém suprimiu a expressão, né, ou das resoluções do CONTRAN e o parágrafo único, considerando que as penalidades só podem ser estabelecidas em virtude de lei e não de resolução. Artigo 165b, artigo foi acrescido, não constava no texto anterior, né, na lei anterior. O que trata o 65b, conduzir veículo para o qual seja exigida habilitação para as categorias C, D ou E, sem realizar o exame toxicológico previsto no parágrafo 2º do artigo 148-A deste Código, após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido. Ou seja, nós vimos lá no parágrafo 2º do 148-A o prazo de 2 anos e meio para os condutores, né? Estabeleceu um padrão para os condutores destas categorias. Então, criou-se a exigência, criou-se aqui então o dispositivo legal, né, por força de lei, e classificando a infração então como gravíssima, penalidade de multa é 5 vezes e suspensão do direito de dirigir por 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no RENASC de resultado negativo em novo exame. Isso nós já tínhamos tratado no artigo 148. Incorre na mesma penalidade o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo e não comprova a realização de exame toxicológico periódico exigido pelo parágrafo 2º do artigo 148-A deste Código por ocasião da renovação do documento de habilitação, nas categorias C, D ou E. Então, a inclusão deste artigo cria, né, a penalização para o condutor que não realizar o exame toxicológico após os 30 dias vencidos, né, os prazos estabelecidos no 148-A. E aqui algumas considerações, né? Primeiro, né, o condutor, ao ser flagrado com o exame toxicológico vencido, deve estar conduzindo o veículo que a categoria da habilitação seja C, D ou E. Ou seja, se estiver conduzindo, por exemplo, uma motocicleta ou um automóvel, sem o reboque, né, ele não comete infração. Ele tem que estar, olha o verbo nuclear da infração, né? Nós temos aqui o verbo conduzir, veículo para qual seja exigida a habilitação nas categorias. Então, se ele estiver conduzindo qualquer outro veículo que não se enquadre nessas categorias, não há por que não estará incorrendo em infração de trânsito. Deve ser verificado, né, os 30 dias após o vencimento do prazo prescrito para o exame toxicológico, né, 2 anos e 6 meses. Também deve ser criado, né, e aí a questão operacional, no sistema RENASC, um campo, porque como que o agente da autoridade de trânsito saberá, né, dos vencimentos ali dos exames toxicológicos? Então, deve criar um campo, isso caberá aí ao DENATRAN e ao Conselho Nacional de Trânsito. No caso de revalidação, o condutor que exerce a atividade remunerada que não apresenta o exame quando do pedido da renovação da CNH, nas categorias C, D ou E, nós acreditamos que este deve ser uma multa também de balcão, né? Não, pois a renovação da CNH é um processo burocrático e não é operacional, em termos de fiscalização. Okay? Artigo 182, né? Foi acrescido, né? Não havia, então, a infração específica, né, de parar o veículo sobre a ciclovia ou ciclofaixa. Então, criou-se o tipo com infração grave e penalidade de multa. Avançar o sinal vermelho do semáforo de parada obrigatória. Foi dada uma nova redação. Avançar o sinal vermelho do semáforo de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista no artigo 44A deste Código, como vimos na primeira parte do curso. Artigo 218, inciso 3, também houve uma nova redação, né, especificamente no inciso 3, onde diz respeito especificamente aqui à questão da penalidade de multa, né, onde ela continua sendo gravíssima, vezes 3, e com a nova redação, né, com a suspensão do direito de dirigir. Na prática já ocorria isso, né? Só o termo aqui é que foi corrigido. Não há suspensão imediata do direito de dirigir e nem apreensão do documento de habilitação. Então aqui só uma adequação, até porque recentemente o STF também andou se manifestando acerca da constitucionalidade da suspensão do direito de dirigir por excesso de velocidade e mais de 50%, né, da máxima permitida para via.
e mais de 50% estabelecido para a máxima da via. Artigo 220, deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do veículo. Texto original, inciso 12, em declive, e 13, ao ultrapassar ciclista, infração grave e penalidade de multa. Há uma nova redação apenas, né, aqui é um erro aqui acho que de digitação na hora de compilar as informações na nova lei, tendo em vista que o inciso 12 não houve alteração alguma e, né, permanecendo como infração grave e penalidade de multa. A diferença foi no agravamento na conduta do inciso 13, que ao ultrapassar ciclista, que era uma infração grave, passa a ser infração gravíssima. Artigo 233, deixar de efetuar o registro do veículo no prazo de 30 dias junto ao órgão executivo de trânsito, ocorrido nas hipóteses previstas no artigo 123. Aqui deixa de ser uma infração grave, passa a ser uma infração de natureza média. E medida administrativa, remoção do veículo, mas na prática isso não ocorre porque é uma infração também que só é constatada mediante o momento que vai fazer a entrega dos documentos, né, para transferência do veículo. Então não é comum esse procedimento na parte operacional. E a mudança na gravidade visa atender aí, né, um pleito aí de muitas pessoas que, principalmente quem está no processo de retirada de carteira nacional de habilitação, e quando a infração era classificada como grave, impedia, né, a obtenção da CNH definitiva. Então, fazendo só atendendo aí uma demanda, na verdade, né? Artigo 244 tem bastante modificação, né? A começar pelo caput, onde, enquanto o texto original tratava de conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor, a nova redação trata da conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor, apenas correção textual. O inciso 1º retira a situação da viseira deste inciso, né, dando maior clareza à situação que o manual brasileiro passou a enquadrar como infração do artigo 169, dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança no trânsito, sendo acertada, né, esta decisão que cria incisos específicos para a viseira do capacete. Então nós temos lá sem usar capacete de segurança com viseira ou óculos de proteção e vestuário de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo CONTRAN, enquanto a nova redação diz sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo CONTRAN. Então não foi retirado aqui a questão da viseira, né? O inciso 4º revogado, o 5º adequando agora a questão da idade, né? Transportando criança menor de 10 anos de idade ou que não tenha nas circunstâncias condições de cuidar da própria segurança. Aqui então era transportar criança menor de 7 anos ou que não tenha nas circunstâncias condições de cuidar da sua própria segurança, né? Então um ajuste aqui da idade. Continua sendo infração gravíssima, multa, suspensão do direito de dirigir e medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação, medida administrativa, retenção do veículo até regularização e recolhimento do documento de habilitação. Aqui só corrigiu, né, uma situação que na prática já ocorria, né, quando o agente da autoridade de trânsito flagrava uma situação dessa, o veículo ficava retido até a regularização e, todavia, né, sempre que a situação fosse solucionada, era liberado o condutor, né, e o veículo. Artigo 244, né, incisos que foram acrescidos, tendo em vista que não constava, até para adequar a questão ali da própria viseira, né? Inciso 10, com a utilização de capacete de segurança sem viseira ou óculos de proteção ou com viseira ou óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do CONTRAN. Aí a resolução 453 trata a respeito do equipamento. Inciso 11, transportando passageiro com capacete de segurança utilizado na forma prevista no inciso 10 do caput deste artigo. Então, adequando aqui inclusive, né, corrigindo aquela situação do artigo 69, né,
Vindo então ao artigo... Então, aqui os incisos 10 e 11, que não constavam no artigo anterior, né? Foram acrescidos no artigo 244 e apenas aqui eles dão embasamento mais coerente à infração que havia sido tipificada no artigo 69, né? Que trata da questão da viseira. Artigo 250, quando o veículo estiver em movimento, deixar de manter acesa a luz baixa. A linha B, de dia, nos túneis providos de iluminação pública e nas rodovias. Nova redação. De dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração. Aqui pode ser que alguém queira questionar aqui a questão da redação, da técnica de redação, mas não vejo problema isso na prática, né? A linha C, de dia e de noite, tratando-se de veículos de transporte coletivo de passageiros circulando em faixas ou pistas a ele destinadas. De dia, no caso de veículos de transporte coletivo de passageiros, em circulação em faixas ou pistas a ele destinada. A linha D, de dia e de noite, tratando-se de ciclomotores. De dia, no caso de motocicletas, motonetas e ciclomotores, até porque de noite, né, ela já é obrigatória a utilização. O acréscimo aqui da linha E, de dia, em rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos, no caso de veículos desprovidos de luzes de rodagem diurna. Então, se adequando, né, aí as novas tecnologias e também os veículos que já vão vir de fábrica com esse recurso. Mas quando não, né, os veículos anteriores e que não dispõem desses dispositivos, ou, né, das luzes de rodagem diurna, DRL, deve então utilizar o farol baixo aceso em rodovias de pista simples, situadas fora dos perímetros urbanos. Isso não vai ser fácil, né? Isso já houve um desgaste muito grande em relação à Lei 13.290, quando entrou em vigor. Questões simples, né? Mas até de questões de circunscrição, o que é perímetro urbano, o que é área, o que é rodovia, o que é fora do perímetro urbano. Enfim, não deve ser diferente agora, mas o pessoal está um pouco mais acostumado. E houve essa adequação, né? Quando for pista simples, tem que fora do perímetro urbano tem que estar com o farol ligado. Em rodovias, então, pistas duplicadas, em rodovias duplicadas, não será necessário o uso do DRL, aliás, o uso do farol baixo, né? Artigo 257, também só uma adequação no que diz respeito aos prazos. Enquanto aqui trata de 15 dias de prazo após a notificação para apresentar ao condutor, quando não for identificado de imediato, aqui passa então o prazo de 30 dias. Aqui vai ser uma questão também para a gestão, adequar o sistema, não vejo problema nenhum. Artigo 259, a cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos. Parágrafo 4º. Ao condutor identificado no ato da infração será atribuída a pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no parágrafo 3º do artigo 257, excetuando-se aquelas praticadas por passageiros, usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiro em viagem de longa distância, transitando em rodovias com utilização de ônibus, em linhas regulares intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas que viajam em viagem de longa distância por fretamento e turismo ou de qualquer modalidade, excetuadas as situações regulamentadas pelo CONTRAN, a teor do artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, a nova redação ela trata do seguinte: ela criou os incisos, né? Tentou dar clareza, mas também ficou meio confuso. Ao condutor identificado será atribuída a pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no parágrafo 3º do artigo 257. Ok, né? Que aí o condutor é sempre responsável pela condução do veículo, né? Aí o inciso 1º diz: praticadas por passageiros, exceto, né? Aí ele cria exceção. Transporte rodoviário, né, de passageiros em viagens de longa distância, transitando em rodovias com utilização de ônibus. Traz o mesmo texto praticamente.
e excluídas as situações regulamentadas pelo CONTRAN conforme artigo 65. Inciso 2º, que excetua-se, né, a regra geral, aquelas infrações previstas no artigo 221, incisos 7, 21 do artigo 230 e nos artigos 232, 233, 233-A, 240 e 241 deste Código, sem prejuízo da aplicação das penalidades e medidas administrativas. E, por último, puníveis de forma específica com suspensão do direito de dirigir. Bom, as alterações no parágrafo 4º, como dito anteriormente, né, separa o texto, incluíram ali os 3 incisos, né, O texto final do parágrafo tornou-se o inciso 1, né, e que, por sinal, continua bastante confuso, pois excetua-se a exceção. Né? O inciso 2 determina que deixa de se aplicar a pontuação no prontuário do condutor em algumas infrações. Por exemplo, artigo 221, placa em desacordo. Isso é de responsabilidade do proprietário, não do condutor. Que o parágrafo 3º do 257 é categórico, onde diz que as infrações na condução do veículo, a responsabilidade é do condutor. Então, o 221 trata da placa, os incisos 7 do 230 trata da alteração da característica, o 21 fala em veículo de carga sem inscrição, o 230 e nos 232 documentos obrigatórios, 233 prazo de registro de veículo, né, proprietário atual, o 233A, prazo do registro do veículo proprietário anterior, 240 é a baixa, 241 é deixar de atualizar o cadastro, enfim, são infrações que já não são de competência do condutor. Então ficou meio confuso aí esse parágrafo 4º do artigo 259. Deixando aqui já ficando a deixa aí para uma nova alteração do Código de Trânsito Brasileiro. E não é a única situação. Artigo 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Inciso 1º, sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos no período de 12 meses, conforme a pontuação prevista no artigo 259. O inciso 1, como é que ficou a redação? Sempre que, conforme a pontuação prevista no artigo 259 deste Código, o infrator atingir no período de 12 meses a seguinte contagem de pontos. A linha A, 20 pontos, caso constem 2 ou mais infrações gravíssimas na pontuação. A linha B, 30 pontos, caso conste uma infração gravíssima na pontuação. E a linha C, 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação. Parágrafo 3º. A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir elimina a quantidade de pontos computados prevista no inciso 1 do CAPT, ou no parágrafo 5º deste artigo, para fins de contagem subsequente. O texto original diz: a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir elimina os 20 pontos computados para fins de contagem subsequente. Então, aqui havia uma confusão em alguns DETRANs, tendo como referência, né, o prontuário do infrator. Por exemplo, estava lá com 28 pontos, 27 pontos, contava apenas os 20 e aqueles 8 ou 7 pontos ficavam para a abertura de um próximo procedimento. E esses pontos dentro daquele período de 12 meses. E agora veio corrigir, ou seja, dentro daquele período pode ter 200 pontos. Abre-se o procedimento e elimina toda a pontuação. Ok? O parágrafo 5º deste artigo trata no caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir, de que trata o CAPT deste artigo, será imposta quando o infrator atingir o limite de pontos previsto na linha C do inciso 1 do CAPT deste artigo, independente da natureza das infrações cometidas, facultando a ele participar do curso preventivo de reciclagem sempre que no período de 12 meses atingir 30 pontos conforme regulamentação. Ou seja, aqui deu uma reivindicação da categoria, Então, o motorista profissional, toda vez que atingir 30 pontos, independente da gravidade das infrações, ele pode se socorrer ao curso de preventivo, de reciclagem, zerar a pontuação e aí volta a ter ali a contagem do zero, ou seja, podendo chegar aí a 40 pontos no prazo de 12 meses.
261, parágrafo 10, o processo de suspensão do direito de dirigir, que se refere ao inciso 2º do caput deste artigo, deverá ser instaurado concomitante ao processo de habilitação da penalidade de multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo CONTRAN. Então, também vai ser definido pelo CONTRAN essa parte de processo, mas isso só, como nós já falamos lá no artigo 19, no 20, no 21, e 24, sobre a competência ou a responsabilidade dos órgãos de trânsito ao aplicarem a penalidade de multa, que nela também tenha a previsão da suspensão do direito de dirigir. O órgão de trânsito que aplica a multa também deve, de forma concomitante, instaurar o processo de suspensão do direito de dirigir, ficando a responsabilidade, de encaminhar o órgão estadual de trânsito sob a abertura e sob a penalidade ou a punição propriamente dita. O que era antes, sempre, que era a responsabilidade do DETRAN, sempre o órgão responsável ali por delegação, das ações relativas à Carteira Nacional de Habilitação, hoje passa então para o órgão que aplica a penalidade de multa. Essa aqui é uma mudança significativa, vai ter reflexos na gestão, então os órgãos de trânsito, os órgãos e entidades de trânsito do Sistema Nacional de Trânsito, seja ele de uma cidade menor ou de uma grande cidade, ele vai ter que se adequar a partir do dia 12 de abril para atender essa nova norma. Artigo 267, polêmico, desde a sua criação. Dessa vez, elimina aqui os critérios subjetivos, do texto, passando e mudando o verbo nuclear, onde o poder ao dever. Então, o que antes dava uma ideia de que poderia ser imposta a penalidade de advertência por escrito, desta feita, deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito. Em que situação? Na nova redação, deve ser aplicada a advertência por escrito a infração de natureza leve ou média, passível de ser punido com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Então, o que lá ele não tenha que ser reincidente, ou considerando o prontuário do infrator, entender essa providência como mais educativa, por parte da autoridade de trânsito, nesta nova redação, não. Deve ser imposta desde que ele não tenha qualquer outra infração nos últimos 12 meses. Bom, encerra-se aí uma discussão ampla aí a nível de país, Artigo 268, revogado. Artigo foi acrescido, não constava no anterior. Artigo 268-A. Fica criado o Registro Nacional Positivo de Condutores, RNPC, administrado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, com a finalidade de cadastrar os condutores que não cometeram infração de trânsito sujeita à pontuação prevista no artigo 259 deste Código, nos últimos 12 meses. Então, aqui ele traz alguns benefícios, em relação ao cadastro, benefício ao próprio condutor, a exemplo do parágrafo 6º, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão utilizar desse registro para conceder benefícios fiscais ou tarifários aos condutores cadastrados, na forma da legislação específica de cada ente da federação. Creio que aqui outro reflexo vai ser direto nas seguradoras, vai se beneficiar desse registro na nova redação, no novo texto legal. Ok? Então, entramos no capítulo 17 do Código de Trânsito Brasileiro, no que diz respeito às medidas administrativas. Vamos lá, artigo 269. A autoridade de trânsito e seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas. E o parágrafo 5º não havia no texto original, e ele foi então incluído. E é só uma adequação, atendendo aí a evolução dos meios tecnológicos, já falamos isso no decorrer do curso, que essa nova redação trata do seguinte, parágrafo 5º, no caso de documentos em meio digital, as medidas administrativas previstas nos incisos 3, 4, 5 e 6 do caput deste artigo serão realizadas por meio de registro
no RENASH ou RENAVAN, conforme o caso, né? Na forma estabelecida pelo CONTRAN. Então, só uma adequação. Artigo 270, a mudança de verbo, né? Parágrafo 2º, onde o texto original remetia aqui ao verbo poder, né? De poderá, especificamente, né? No caso onde não sendo possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, poderá ser liberado. No parágrafo 2º da nova redação, do novo texto legal, ele troca o verbo poder pelo dever. Ou seja, quando não for possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, deve ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado. Artigo 271, no que diz respeito à remoção, né? Também houve uma alteração no que diz respeito à remoção dele, né? Onde o texto original diz que não caberá remoção nos casos que a irregularidade puder ser sanada no local da infração, e a nova redação diz que não caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada, né? Uma adequação também para padronizar e dar segurança também ao agente da autoridade de trânsito no que diz respeito às medidas administrativas. E com isso a gente encerra, né, aqui as alterações específicas no que diz respeito às medidas administrativas do Código de Trânsito Brasileiro no capítulo 17. Capítulo 18, parte processo, foi acrescido, né, o artigo 281-A, também fazendo a adequação, né? Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 dias, contados da data da expedição da notificação. Ok? Né? O que se tinha aqui de 15 dias, padroniza a 30 dias. Artigo 282, uma nova redação. Artigo 282. Aplicada a penalidade, será expedida a notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da pena. Artigo 282, nova redação. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida a notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator. Artigo 282, né? Texto original. Aplicada a penalidade, será expedida a notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure ciência da imposição da pena. Nova redação. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida a notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator no prazo máximo de 180 dias, contado da data do cometimento da infração, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da pena. Os parágrafos 6º e 7º, né, não constavam no texto anterior, serão incorporados. Sexto, em caso de apresentação de defesa prévia, em tempo hábil, o prazo previsto no caput deste artigo será de 360 dias. O parágrafo 7º, o descumprimento dos prazos previstos no caput ou no parágrafo 6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a penalidade. Então, aqui uma responsabilidade dos órgãos de trânsito, que eu creio que isso é uma questão mais de sistema, né, adequação de sistema, e não terão tantos problemas, né, mas já devem se adequar a partir, já contado dia 12 de abril. Né? Artigo 282-A. Texto original. O proprietário do veículo ou o condutor autuado poderá optar por ser notificado por meio eletrônico se o órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação oferecer esta opção. Nova redação. Artigo 282-A. O órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação deverá oferecer ao proprietário do veículo ou ao condutor autuado a opção de notificação por meio eletrônico na forma definida pela lei. Parágrafo 1º. O proprietário e o condutor autuado deverão manter seu cadastro atualizado no órgão executivo de trânsito do Estado e do Distrito Federal. Parágrafo 2º. Na hipótese de notificação prevista no caput deste artigo, o proprietário ou condutor autuado será considerado notificado
30 dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico e do envio da respectiva mensagem. Então, parágrafo 1º, o proprietário ou condutor autuado que optar pela notificação por meio eletrônico deverá manter seu cadastro atualizado no órgão executivo de trânsito ou do Distrito Federal. Então, a mudança no parágrafo 1º trata do proprietário e o condutor autuado deverão manter, enquanto o texto original é o proprietário ou o condutor autuado deveriam manter, né? Então, aqui é um e o outro. No parágrafo 2º, aqui nós temos uma correção também, que não basta a inclusão da informação no sistema eletrônico. Ela tem que ser enviada a mensagem, onde aqui o parágrafo 2º trata de que será considerado autuado 30 dias após a inclusão da informação. Então, aqui não tinha o envio da mensagem, aqui tem a obrigação de envio da mensagem. Artigo 284. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento, expressa na notificação, por 80% do valor, 80% do seu valor. Texto original, parágrafo 1º. Caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica ser disponível, conforme a regulamentação do CONTRAN, e opte por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, poderá efetuar o pagamento da multa por 60% do seu valor, em qualquer fase do processo, até o vencimento da multa. Parágrafo 5º foi acrescido. Vamos ver como ficou aqui o parágrafo 1º. Caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica, conforme a regulamentação do CONTRAN, e opte por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, poderá efetuar o pagamento da multa por 60% do seu valor em qualquer fase do processo, até o vencimento da multa. Parágrafo 5º incluído. O sistema de notificação eletrônica referido no parágrafo 1º deste artigo deve disponibilizar na mesma plataforma campo destinado à apresentação de defesa prévia e de recurso, quando o condutor não reconhecer o cometimento da infração, na forma regulada pelo CONTRAN. Então, aqui é só um ajuste, né, obrigando o órgão de trânsito a oferecer também na plataforma. Alguns já estão oferecendo, né, só um ajuste de sistema, né, de plataforma. Artigo 285. Nós temos aqui o recurso previsto no artigo 283, será interposto perante a autoridade que impôs a penalidade, a qual remetê-lo-á a Jari, que deverá julgá-lo em até 30 dias. Texto original, parágrafo acrescido, não constava. Parágrafo 4º. Na apresentação da defesa ou recurso em qualquer fase do processo, para efeitos de admissibilidade, não serão exigidos documentos ou cópia de documentos emitidos pelo órgão responsável pela autuação. Aqui é se fazendo justiça, né? Às vezes o recorrente, né, já não é mais proprietário de um determinado veículo, quer fazer o recurso, mas não tem uma cópia do CRLV em mãos. E não é justo, né, que o órgão de trânsito, que é o responsável ali por emitir esses documentos, é detentor do sistema, né, do sistema operacional, e enquanto o órgão de trânsito deixa de conhecer, ou a própria em fase de defesa, deixa de conhecer o recurso por não ter um documento desse. Então, aqui se corrige, se faz justiça, né? Artigo 289, né? O recurso de que trata o artigo anterior será apreciado no prazo de 30 dias. Inciso 1º. Tratando-se de penalidade imposta pelo órgão ou entidade de trânsito da União, observem que foram revogados, né, a linha A e B. Ficando, então, no artigo, na nova proposta, nova redação, o inciso 1º, né? Que, tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade da União, por colegiado especial integrado pelo coordenador-geral da Jari, pelo presidente da junta que apreciou o recurso e por mais um presidente de junta. Parágrafo único. No caso do inciso 1º do caput deste artigo, quando houver apenas uma Jari, o recurso será julgado por seus membros. Então, antes, o CONTRAN era o responsável, né, pelo julgamento dos recursos em caso de suspensão do direito de dirigir por mais de 6 meses, a cassação do documento de habilitação ou penalidade por infrações gravíssimas, né? Que aí, então o CONTRAN ficava responsável aí pela análise em segunda instância. Nos demais casos, era um colegiado formado ali pelos presidentes, né? Coordenador da Jari, presidente da Jari, e que apreciou o recurso, e por mais um presidente de junta. Então, hoje, coloca tudo no mesmo nível, né? Então, tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade da União,
por colegiado especial integrado pelo coordenador da Jari, pelo presidente da junta, que apreciou o recurso, e por mais um presidente de Jari. E parágrafo único ainda diz que se não tiver, se a entidade tiver só uma Jari, a mesma Jari analisará o recurso em segunda instância. Encerramos então a parte o capítulo do processo e vamos então ao capítulo 19, trata dos crimes de trânsito. Tivemos aqui uma alteração, né, que foi a inclusão do artigo 312b aos crimes previstos no parágrafo 3º do artigo 302 e no parágrafo 2º do 303 deste Código, não se aplica o disposto no inciso 1 do caput do artigo 44 do Decreto 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que é o Código Penal. O que trata o artigo 302, o parágrafo 3º do 302 e o parágrafo 2º do 303? Tratam do 302, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Parágrafo 3º, se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. 303, são as situações agravantes, né? Parágrafo 2º do 313, a pena privativa de liberdade de reclusão de 2 anos, de 2 a 5 anos, sem prejuízo de outras penas previstas nesse artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de substâncias psicoativas que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Artigo 44 do Código Penal. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando: inciso 1º, aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. No caso do Código de Trânsito Brasileiro, os crimes são sempre culposos, né? Não há crime doloso, não há dolo no crime previsto no capítulo 19 do Código de Trânsito Brasileiro. E então, desta feita, né, com o advento do artigo 312b, praticamente aqui um alento aqui à própria sociedade, né, que clama aí por uma pena mais severa ao condutor, né, que incide nessas situações. Então, deixa-se de aplicar as penas restritivas, né, de direito, passa então a valer a privativa de liberdade. Tá? Então, a partir de agora, a partir do dia 12 de abril, não incide mais nestes crimes o inciso 1 do caput do artigo 44 do Código Penal. Artigo 2º da Lei 14.071 de 2020 trata do anexo, a alteração, né, inclusão e alteração do anexo 1 do CTB. Texto original, área de espera, conceito novo, né, conforme previsão do novo parágrafo 5º do artigo 56A. Área de espera, área delimitada por 2 linhas de retenção, destinada exclusivamente à espera de motocicleta, motoneta e ciclomotor, junto à aproximação semafórica, imediatamente à frente da linha de retenção dos demais veículos. Ciclomotor, veículo de 2 ou 3 rodas, provido de um motor de combustão interno, cuja cilindrada não exceda 50 centímetros cúbicos, 3,05 polegadas cúbicas, né? E cuja velocidade máxima de fabricação não exceda 50 km por hora. Vamos lá, ciclomotor, veículo de 2 ou 3 rodas, provido de motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda 50 centímetros cúbicos, equivalente a 3,05 polegadas, 3 polegadas cúbicas e 5 centésimos, ou de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda 50 km por hora, ou seja, adequou aqui os veículos elétricos, né? Veículo de coleção, aquele mesmo tendo sido fabricado há mais de 30 anos, conserva suas características originais de fabricação e possui valor histórico próprio. Veículo de coleção, veículo fabricado há mais de 30 anos, original ou modificado, que possui valor histórico próprio, ou seja, permitiu aqui o veículo de coleção ser também modificado. Artigo 3º, as luzes de rodagem diurna, de que trata o inciso 8º do caput do artigo 105 da Lei 9.503, serão incorporados progressivamente aos novos veículos automotores fabricados no país ou importados,
na forma e nos prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Artigo 4º. Fica mantido o prazo de validade do documento de habilitação expedidos antes da data de entrada em vigor desta lei, né? Para quem já emitiu a carteira de habilitação, já está de posse, né? Não serão abrangidos, não serão contemplados com os novos prazos. Artigo 6º. Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei 9.503, inciso 1, incisos 8º, 20º e 25º do artigo 10. Então aqui nós temos aqui o rol, né? Vou destacar aqui o inciso 5, que é o artigo 151, o qual trata, né, o texto original, no caso de reprovação do exame escrito sobre legislação de trânsito ou de direção veicular, o candidato só poderá repetir o exame depois de decorridos 15 dias da divulgação do resultado, ou seja, hoje não tem mais pode pedir quantas vezes e sem prazo para fazer a renovação. Artigo 158, parágrafo 2º do artigo 158. Aprendizagem só poderá realizar-se, parágrafo 2º, parte da aprendizagem será obrigatoriamente realizada durante a noite, cabendo ao CONTRAN fixar-lhe a carga horária mínima correspondente, também revogado, né? Não tem mais a aprendizagem, não é mais obrigada a aprendizagem no período noturno. Entrando em vigor, então, a Lei 14.071, no próximo dia 12 de abril. Encerramos, então, o curso da atualização da legislação de trânsito, conforme proposta inicial, fazendo com que cada participante chegasse ao fim do curso podendo entender as devidas alterações, né, advindas da lei, também destacando, né, as 57 alterações, né, a interferência, melhor dizendo, no CTB, sendo que 46 foram, né, alterações, inclusão ou exclusão de incisos, artigos, modificações, um artigo que foi revogado, e depois nós tivemos mais 10 inclusões, né, de artigos. Então, espero que tenha gostado. Acompanhe aqui nas redes sociais e em breve teremos outros cursos, seja de atualização, seja da legislação propriamente dita. Aguardo você.